Todo mundo sabe como agir na hora da crise. Esse é o maior obstáculo ou o maior desafio que nós temos na hora da crise. Porque viver naturalmente, normalmente, quando as coisas estão boas, as coisas estão fluindo bem, está tudo certo, todo mundo vive tranquilamente, não é? Mas e na hora da crise? Na hora da crise. Na hora da crise nós precisamos saber como se comportar, né? A quem devemos invocar, a quem devemos conversar, com quem que nós podemos, o que nós podemos fazer diante da crise que se afigura a nós, ao nosso redor. E essa é a mensagem que eu trouxe hoje para vocês, que se chama Na Hora da Crise. E nós vamos discutir um pouquinho sobre ela, uma mensagem de Emmanuel, está no livro Justiça Divina, no livro Justiça Divina, é isso mesmo? Não. Religião dos Espíritos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Depois, quem quiser pegar para ler com mais calma, direitinho, pode pegar aqui, que eu vou deixar aqui um pouquinho delas aqui, tá bom? Bom, os nossos irmãos espirituais sempre tomaram muito cuidado, porque desde do nascimento do Chico, em 1910, se não me engano, 1910 até o ano de 2002, eles tomaram muito cuidado com a mediunidade do Chico, porque o Chico era o intérprete dos espíritos. No meio desse caminho, mais de 400 livros que foram escritos, psicografados, tem este livrinho aqui que se chama Religião dos Espíritos. Na década de 60, o Chico, por contingências pessoais, familiares, foi obrigado a sair de Pedro Leopoldo e ir para a cidade de Uberaba. Em Pedro Leopoldo ele tinha a maior parte da sua família, mas eles começaram a receber muito assédio, muitos problemas, e o Chico então se viu na necessidade de mudar, se afastar um pouquinho da família para que a família não tivesse todo o assédio que eles estavam tendo. Ele teve lá um sobrinho que causou alguns problemas, e ele achou então melhor mudar-se para Uberaba, uma cidade que ele recebeu um convite de um amigo para morar. Aí ele mudou-se para Uberaba na década de 60. E em frente à sua casa tinha um terreno bem grande, que depois foi construído a Comunhão Espírita Mineira, Comunhão Espírita Cristã, a SEC. E nesse lugar tinha um poço, né, uma cisterna que tinha um poço. E lá começou a fazer-se algumas reuniões. Começou lá as reuniões. Foi lá mesmo. Aí o que aconteceu? Numa série de reuniões, o companheiro espiritual aproveitou essas reuniões para trazer as perguntas, ou as pessoas traziam questionamentos e eles respondiam meio em forma de mensagem, que era para atender a um público mais aberto, mais extenso. E aí eles criaram um compêndio que se chama Religião dos Espíritos. E este livro... Você quer falar aqui comigo? Este livro estuda o livro dos Espíritos. Então, o Emmanuel pegou questões do livro dos Espíritos e ampliou o entendimento sobre elas e colocou neste livro que se chama Religião dos Espíritos. Mas não parou aí. Ele fez isso com praticamente toda a codificação, porque ele fez isso com o Evangelho, criando o livro Espírito da Verdade, depois fez com o livro dos Médiuns, que surgiu o livro Seara dos Médiuns, e depois o Céu e o Inferno, que surgiu o livro Justiça Divina. Então, neste caso aqui, o nosso irmão espiritual Emmanuel está convidando a gente a refletir nesses momentos mais difíceis, nas horas da crise. Olha, pode parecer assim um pouco de exagero da nossa parte, mas eu acho que nós precisamos estar mais ou menos preparados para uma eventual crise pessoal. Por exemplo, não está na mensagem isso aqui é da minha parte. Nós estamos, por exemplo, preparados para perder o telefone celular, por exemplo? E por que a gente não se prepara? Nós estamos preparados, por exemplo, para ter um carro furtado? Para ter alguém entrando na nossa casa na hora que nós não estamos lá? Estamos preparados, por exemplo, para receber uma notícia ruim do trabalho, uma demissão, uma eventual demissão? Estamos preparados para conversar com um companheiro ou a companheira e chegarmos à conclusão de que nós precisamos seguir vidas separadas? Estamos preparados para esses momentos? Um acidente, a perca de um ente querido, nós estamos preparados para esses momentos difíceis? Para aquela falta financeira que nos faz tão grande muitas vezes, nós estamos preparados para isso?
E aí, é prudente da nossa parte procurarmos, obviamente a gente não vai conseguir abrir o espectro e se preparar para todos os problemas, mas a gente pode se preparar de uma forma mais ou menos genérica para as dificuldades, para os momentos difíceis. E como que nós podemos fazer isso? Vocês estão com aflição de eu ficar segurando essa mensagem ou não? Não, porque uma vez meu filho estava assistindo na palestra e falou, escuta pai, deu uma aflição lascada, você ficar segurando aquele papel, não usa ele para nada, ele só fica para lá e para cá. Aí a outra menina que estava perto dele falou assim, tio, o senhor está com um negócio com o botão errado da camisa, está me dando uma aflição lascada isso aí. Aí eu dei um acerto geral, guardei o papel, certo? Vou pôr aqui no meu bolso, se precisar eu pego ele. E aí houve uma calmaria e eu consegui prosseguir normalmente, sem que ninguém ficasse aflito. Existe mais algum motivo para você estarem aflito por alguma coisa assim? Estou falando repetidas vezes alguma palavra, alguma coisa assim, porque tem expositor que insiste no né, e é o né para cá, e o né para lá, e o né de trás, e né para frente, né para trás, e aí todo mundo fica aflito pensando assim, só da minha vez já contei mais de 60 nés que ele falou, meu Deus do céu. Então, fiquem atentos, tá bom? Para vocês me corrigirem, quando for o caso, na necessidade, ou quando estiver causando algum tipo de incômodo, né? Alguma coisa que possa... Eu falei, né, agora? Vai contando aí você, tá bom? Bom, e aí, naquela hora mais difícil, nós precisamos estar fortalecidos, para termos presença de espírito, para sabermos as razões. E nós precisamos olhar um pouquinho para trás, ter uma visão um pouquinho para frente, porque olha, todos nós sabemos que a nossa vida na Terra é provisória. Todos nós sabemos disso, não sabemos? Nós estamos aqui por um período de tempo. Nós estamos dentro de um período que se chama assim, um pedacinho da nossa vida imortal. Porque a vida continua para trás, depois para frente. Aí a gente reencarna de novo, depois outra vez, depois sai do mundo espiritual, do mundo material, volta para o mundo espiritual, depois volta para o mundo espiritual. Então nós vamos indo e voltando, nós vamos migrando de um lado para outro, buscando a famigerada evolução. E hoje nós já temos condições de, pelo menos, nos preparar para os momentos um pouquinho difíceis ou que possam nos causar algum tipo de dissabor, algum tipo de problema. Então, às vezes, a gente é convidado a coisas assim difíceis, complicadas, ou nos sentimos envolvidos em situações embaraçosas. Como se comportar diante disso? Perdemos um ente querido agora, nos últimos 2 anos, tantas pessoas desencarnaram, algumas com pesar nosso, ficamos muito tristes, muito chateados. Como a gente poderia criar uma forma de enfrentar isso? A gente às vezes vê uma pessoa na rua, numa condição tão constrangedora, a gente fica entristecido, aquilo mexe com a gente. Nós temos um familiar que está vivendo um drama muito grande, um problema de saúde muitas vezes. Meu Deus do céu, aquele problema de saúde, a pessoa está lutando com aquilo há muito tempo. Essas coisas mexem muito com a gente. E aí veio a doutrina espírita para dizer para a gente o seguinte: primeiro, que nós somos imortais, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos entender que estamos aqui para criar um processo, para nos impulsionar para frente, para um processo de evolução, de crescimento. E esse processo de crescimento, muitas vezes, causa problemas para a gente, porque é tão gostoso ficar do jeito que está, não é? Deixa do jeito que está, para a gente ver como é que fica, está muito bom, está ótimo assim e tudo, não é? Mas as pessoas precisam dar passos para frente. Como a gente adoraria se os nossos filhos continuassem com a gente, vida fora, até a gente ficar com bastante idade e ir embora, e aí eles cuidarem da vida deles. Mas eles precisam cuidar da vida antes disso. Muitas vezes precisam sair para ir atrás dos seus processos de evolução, das suas aspirações, das suas vocações, das suas necessidades. Então aí vem aquele pesar, o filho precisou viajar, ou precisou morar em outro lugar, ou qualquer coisa assim. A gente fica entristecido. De repente você tem lá afinidade com aquela pessoa, que você tem um amor profundo por ela, e ela de repente vira as costas para você.
Aí você fica transtornado, entristecido, chateado. Não raras vezes o que acontece, isso abala-nos emocionalmente, não raras vezes isso cria pra gente até um problema de saúde, muitas vezes, que a gente fica naquele processo profundo de tristeza, sem compreender. Poxa, mas eu fiz tudo por aquela pessoa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, e a pessoa me paga desse jeito, me faz esse tipo de coisa. Então, é nesses momentos que nós precisamos estar fortalecidos. E aí o companheiro espiritual fala pra gente claramente que nós precisamos buscar uma inspiração maior. Uma inspiração nas coisas maiores da vida. Então, no momento de crise, é importante que a gente converse com a espiritualidade amiga. Mas aí eu posso dizer outra coisa para vocês, porque falar é muito fácil, não é? Porque na maioria das vezes, quando nós estamos vivendo um momento de crise, nós dificilmente conseguimos fazer sequer uma prece. Já tiveram esses momentos difíceis, assim? Ai, você está ali, está com a pessoa ali, acidentada, está lá no hospital, sem notícia, com notícia, a notícia não é boa, a gente não consegue nem fazer uma prece, nem se ligar com as coisas maiores da vida. E aí é que vem o treino. Por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa buscar esta sintonia cada vez mais frequente. Não esperar a hora da crise para buscar essa sintonia. Então nós vamos buscar a sintonia nos momentos bons da nossa vida. Porque para a gente se preparar para qualquer coisa, é importante que a gente se prepare numa hora que seja diferente daquela em que nós vamos necessitar estar preparados. Isso é muito importante. Então, por exemplo, antes de você ir trabalhar como médico, você precisa passar pela faculdade, pela residência, lá 5 mais 5, 10, 12, 14 anos, para estar habilitado a ir na linha de frente. Então nós ficamos, nesse caso, 5, depois mais 6, ou mais 5, mais 6, e depois é que nós estaremos mais ou menos habilitados para começar um trabalho mais sério, mais profundo. Então, como que nós vamos enfrentar os momentos de crise se nós estamos assim totalmente alheios a ele? Se a gente não está se incomodando ou está acreditando que nós não vamos passar por eles. A gente às vezes se coloca assim numa condição um pouco superior, assim, acreditando, achando. Você é quem eu estou pensando que é ou não? É você mesma? É? Você está tão diferente? É? Ah, mudou o cabelo. Nossa, isso quase não acontece com as mulheres, né? A gente não consegue nem perceber muito. E aí a gente fica pensando, meu Deus, então é preciso a gente estar preparados. Então, é por isso que a gente vem na casa espírita, porque os espíritos arrumam uma desculpa para vocês. Eu vou contar a desculpa que eles arrumam para vocês. Arruma uma dorzinha aqui, um negocinho ali, um alfinetinho aqui e ali. Aí você vem aqui e fala assim, será que eles têm um imã bom aí para tirar os alfinetes dentro de mim? Aí eles vão lá, dão um passe e tal, tiram 1 ou 2 alfinetinhos, mas os espíritos são espertos, não podem tirar tudo, porque se tirar tudo, o que vai acontecer? Vocês não vão vir mais aqui, olha só, não é? Aí eles tiram 1 ou 2, aí vem outro dia, tira mais 1 ou 2, aí a gente, por conta nossa mesmo, a gente põe mais 3 ou 4, aí volta aqui, perde mais 1, a gente vai indo assim, não é? Para que a gente possa perseverar aqui. Isso são os benfeitores nossos, que estão preocupados com o nosso processo de evolução. Eles querem o melhor para nós, porque, vejam, é um problema quando a gente está por nossa própria conta. Eu já falei isso algumas vezes, mas vamos repetir aqui, talvez nessa casa não tenha falado ainda. Mas quando é assim, a gente está meio fora do eixo, assim, sabe, fora do eixo? Fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, fala com as pessoas o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, nós estamos por nossa conta, estamos assim. Aí os espíritos falam assim, mas a gente deixar ele por conta dele, vai perder a encarnação. Vai perder a encarnação. Aí eles fazem a gente dar uma escorregada na banana bem forte assim, tomar um tombinho, sabe assim? E bater o cóccix, por exemplo, né? E aí começa o processo do cóccix. Do cóccix passa para o coco, né? Vem para a cabeça, né? Depois passa para o pé, aí passa no joelho, aí vem para as costas. E aí nós vamos indo num processo que é assim de autorrenovação, porque nós vamos buscar as coisas maiores da vida. Alguém se dispõe a buscar as coisas maiores da vida, por exemplo, sem nenhum problema, assim, a minha vida está tão boa.
Já tenho uma casa na praia, já tenho um sítio no campo, moro aqui na cidade porque eu quero, tenho o carro que eu gostaria de ter. Vou fazer o quê lá? A gente pensaria assim. Posso jantar todos os dias fora, almoçar todos os dias fora. O que a gente vai fazer aqui? Não vai fazer nada. Não tem nada aqui nos espinetando. Mas aí vem a hora da crise. Olha como os espíritos são espertos. Põe a gente em crise. Põe a gente em crise assim existencial. Você tem lá a cobertura no Ipiranga, como eu sei que alguns aqui de vocês têm, certo? Tem a cobertura no Ipiranga. Tem um carro assim de uns, mais ou menos assim, uns $300 mil, mais ou menos. E aí você está lá na sua casa sossegadão, o piso esquenta, até o piso esquenta. Uma vez eu fui na casa de uma senhora, ela falou, olha que eu fiz assim o piso no banheiro ficar quentinho pra gente não pisar no frio. Eu falei, nossa, mas que coisa chique, meu Deus do céu. Aí ele esquenta o piso, tem um negócio embaixo do piso. Alguém tem esse piso em casa? Não. Ninguém tem aqui, né? Puxa vida. Esquenta o piso. Mas me deixou, agora, desculpe, eu não posso falar de mim mesmo, mas agora eu quero que vocês saibam de uma outra fofoca bem grande dessa minha amiga. Na casa, no banheiro da suíte dela tem 2 vasos sanitários. Falei, mas tem 2 vasos sanitários? É meu marido quando pega o jornal, ninguém aguenta, ele fica aí a manhã inteira lendo o jornal, sentado aí. E a gente precisa fazer as coisas, as mulheres precisam mesmo fazer as coisas. Então, ele senta no trono e ela senta... Cada um tem o seu trono, não é? Tá vendo só? Que coisa, né? Aí vocês estão pensando assim, meu Deus do céu, a gente vem aqui à noite, tá doendo, tá com dor, com problema, o homem fica falando tanta bobagem, coitado desse moço, né, meu Deus. Mas vamos em frente, vamos em frente. Aí vem a hora da crise, a hora que nós estamos lá, no conforto, e aí vem a crise existencial. A gente fala, puxa vida, minha vida tá tão vazia. A gente criou um personagem para cada situação, não é? Um personagem para o trabalho, um personagem para o meio da rua, um personagem... A gente criou e vive o personagem em diversos lugares. A gente detesta que alguém vá na nossa casa, porque se alguém for na nossa casa, ele vai conhecer a gente, quem a gente é. E a gente não quer mostrar o nosso personagem real para ninguém. Então, no trabalho a gente incorpora um personagem, tá? Aquele personagem, depois na rua é assim, com os amigos é assim, no happy hour é assim... Cada lugar tem um personagem. E a gente vive aquela crise existencial, aquela dificuldade de, meu Deus, não tem ninguém aqui comigo, estou sozinho, meu Deus do céu. E aí vem a hora da crise. Aí os espíritos falam, está sozinho, vamos procurar uma companhia maior, melhor. Eles ficam ajudando a gente a encontrar alguma coisa que possa ajudar nesses momentos mais difíceis da gente. Se não seja pela dor, se não pelas questões morais, espirituais, nós somos trazidos para cá. Então a conclusão que a gente chega é que vocês vieram aqui e não estão aqui por conta própria. Alguém trouxe vocês aqui. Alguém trouxe. Porque da nossa parte, mesmo a gente queria parar em qualquer farmácia, que agora tem um monte de farmácia, meu Deus do céu, daqui a pouco as farmácias vão vender hambúrguer também, cachorro-quente, por quê? É bom que tem lugar para estacionar, todas elas agora têm lugar para estacionar e tudo, né? E aí você queria ir na farmácia comprar um negocinho lá, um remedinho, que você tomasse e melhorasse dos seus problemas. Era isso que a gente queria. Ah, vem aqui, o cara falou que eu tenho que vir 4 semanas, meu Deus do céu, 4 semanas. 6 semanas. E os espíritos falam assim, você não viu nada, você nem sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Aí quando você vai ver, você acorda. 33 anos igual eu falo, meu Deus do céu. Se eu soubesse, tinha ido comprar um remedinho na farmácia. Aí me lasquei todinho, fui querer economizar, tá vendo? Fui querer economizar, 33 anos atrás desse troço aqui, meu Deus do céu, que coisa. Então, é nesta hora que nós precisamos estar fortalecidos. Ah, desencarnou uma pessoa, nós temos que ter força para entender que a vida tem os seus limites. Ah, perdemos o celular. Nós temos pelo menos alguma coisa para começar, para recomeçar. Então, sei lá, a gente tem lá uma prevenção que a gente tinha de determinados números. Ah, você tem alguns números na sua carteira, na sua bolsa, escrito no papel, se você precisar ligar para alguém.
Ai, mas estava tudo no celular, meu Deus do céu. Tem gente que não sabe o telefone nem de casa. Não precisa saber, marca num papelzinho. Ó, do Pai, da Mãe, do Filho, do Espírito Santo, amém, de todo mundo. Marca num papelzinho, deixa separado. Olha a previdência aí. Olha, aconteceu assim com o telefone e tal. Entra no computador aí, faz um bloqueio aí para mim, qualquer coisa assim. Ou liga para a operadora. Sabe, coisas assim. Perdeu o carro, tem previdência. Perdeu o carro, tudo bem. Eu tenho lá um localizador, um GPS, um rastreador, alguma coisa. Não precisa ter seguro, que é uma fortuna, mas tem alguma coisa para localizar. Não localizou mesmo, mas você fez a tua parte. Sofreu um acidente, acidentes acontecem por questões óbvias. Nós temos compromissos com as leis. Não é uma coisa assim casual. Vou dar um exemplo para vocês. Essa conversa está muito séria, vamos melhorar um pouquinho? Não, melhorar um pouquinho. Tem um livro do Chico que o rapazinho escreveu para a família. Ele estava num Fusca, tinha acabado de ganhar o Fusca, acho que ele era menor de idade, estava com 4 amigos dentro do Fusca, na cidade do interior. Por isso, essa pessoa que muda para o interior, toma cuidado, porque às vezes muda para o interior, toma cuidado, hein? Aí ele foi naquelas coisas, aquelas coisas que faz assim, né? Que a pessoa entra de um lado, o outro entra assim, conversões, né? Como é que chama aquilo? Rotatória, isso mesmo, rotatória. Entrou na rotatória, mas estava para entrar na rotatória, o carro dele não ia, e vinha um caminhão atrás, o caminhão passou por cima dele, de todo mundo. Aí ele falou, que engraçado. Veio uma senhora, uma enfermeira, ele falou, meu Deus do céu, estamos sendo socorridos. Socorreram ele, puseram na maca, puseram ele na ambulância, olha só. Tinha uma tenda lá para dar os primeiros socorros. Puseram na maca, na ambulância, levaram ele para o hospital. É assim, a gente nunca parou para pensar nessas coisas, né? Aí vai para o hospital, chega no hospital, escuta, cadê minha família? Não, agora o senhor não pode receber visita, a sua situação ainda requer muito cuidado, aí espera um pouquinho, alguns dias. Estou estranhando, não vem ninguém me visitar, meus pais, estou com saudade. Aí de repente vem uma pessoa da família, puxa, que bem, alguém da minha família. Aí a pessoa vai embora e fala, engraçado, parece que essa pessoa já tinha morrido. Aí começa a descobrir a realidade, olha como é que eles fazem direitinho. Cheguei, um branco e um rosa, 4 verdes e 4 azul. É por quantidade agora? Um branco, um rosa, 4 verdes e 4 azul? Isso é para pegar o pedido lá ou para fazer o quê? E aí, todo um socorro aconteceu. A gente tem a impressão que foi um acidente, meu Deus do céu. Talvez quando o acesso material chegou, a ambulância da rodovia ou qualquer coisa assim, eles já tinham sido socorridos há muito tempo, pelo plano espiritual. Estava lá o corpinho já inanimado, mas foram socorridos. Então um acidente às vezes faz parte da nossa trajetória, especialmente um acidente dessa natureza, que às vezes deixa a gente desconjuntado, com problemas graves às vezes pro resto da vida. Alguns perdem até a encarnação por conta de um acidente porque tem um compromisso com as leis. Então nós precisamos estar fortalecidos com essa ideia. Claro que a gente sente falta, vai ficar tristecido, aborrecido, mas isso aqui não pode abater a gente profundamente. Não pode. Então, por exemplo, uma mãe perde um filho, um desencarne. Já volta já, né? Perde um filho. É uma coisa triste, horrível, terrível. Eu tive um caso em família, a gente não pode falar coisa pessoal, né? Mas é a segunda vez já que eu estou falando de outra coisa pessoal, né? Meu Deus do céu. Não perde a mania, é fogo, né? Puxa vida. Bom, aí morreu, ela tinha 7 filhos, desencarnou uma menina com probleminhas de saúde e tal, ficou no hospital. Será que foi você que voltou? Acho que não. O nome dela era Melania. A minha tia ficou de luto o resto da vida. Parecia aquelas portuguesas que andam de roupa preta. Sabe aquela senhora que anda de roupa preta? O moço estava contando uma piada na internet, falou que ele foi em Portugal, viu uma pessoa que estava reclamando, uma senhora triste. Disse que o marido dela tinha morrido. Morreu seu marido, poxa vida, que coisa triste, né? E faz quanto tempo? Faz 30 anos que ele desencarnou.
A gente queria um amor assim, né? Já pensaram? Aqui parece que 6 meses a pessoa já está com outro. 3 vezes. 3 verdes. Então, nós estamos preparados, porque nós sabemos que a nossa vida tem limites, nós vamos chegar em limites. Se acontece alguma coisa antes, se nós perdemos alguém antes da hora, é importante que a gente saiba que essa pessoa teve uma necessidade de desencarne. Uma coisa que é meio confortadora é o seguinte, a Terra é um país, é um planeta difícil, complicado, a gente se arrasta aqui na Terra, cheio de problemas. Sabe, a gente tem aí um corpo grosseiro, a gente vive aí problemas emocionais o tempo todo, é no trânsito, é na rua, é notícia, é tanta coisa que a gente vive na Terra. Então, muitas vezes, por merecimento, alguns espíritos são retirados antes, por motivos pessoais ou por qualquer outro motivo. Um exemplo para a gente se fortalecer nesse pensamento, também uma outra mensagem, foi que o rapazinho que desencarnou, ele foi contar para a mãe, depois que ele desencarnou, através da psicografia do Chico, que ele teve um sonho antes de ter o problema com a motocicleta. E qual foi o sonho que ele teve? Ele sonhou com um tio já desencarnado que disse para ele, olha, você tem um compromisso com o gume que é, com o metal, com a faca, com essas coisas. Só que está programado para você desencarnar daqui a 40, 45 anos, lá pelos seus 60 anos, 55, 60, por algum acidente ou alguma coisa que possa te acontecer com o gume. Mas, se você for esperar esses 40 anos, você vai perder a sua família de vista. Ou seja, se você desencarnar agora, você ainda volta na sua família. Se você esperar os 40, 45 anos, talvez você não consiga alcançá-los novamente. Porque eles vão estar em outras condições e você em outras condições. E aí ele falou para a mãe assim, eu preferi desencarnar antes para voltar na mesma família. E a senhora sabe que a senhora vai me identificar? Porque a senhora vai ver o seu neto, talvez o bisneto, o neto, a senhora vai ver eu escorregando no azulejo como eu fazia quando era criança na nossa casa. Então ele já deu uma dica como que ele seria reconhecido, né? Que era ele mesmo que estava voltando, olha só. Então, o nosso corpo físico é necessário, é importante, nós temos que cuidar dele o máximo que pudermos, mas ele não é tudo, ele é parte do que nós precisamos. Bom, então nós fortalecemos a ideia nesse aspecto. Há uma dificuldade emocional, por exemplo, o casal briga por qualquer motivo e a pessoa fica ali entristecida, chateada. A gente precisa encher o coraçãozinho de amor, porque a gente tem que desejar para o nosso semelhante o maior amor que for possível, a maior felicidade que for possível. Se ele acha ou ela acha que a felicidade não está com você, por que você vai ficar segurando isso? Por que você vai querer reter isso a qualquer custo? A gente vê nessas novelas aí umas conspirações aí para ficar com o marido não sei de quem, porque o homem não sei o quê, porque ele é bonito, por causa disso e aquilo, né? Mas na vida real, se a gente pensava assim, se ele acha que pode ser feliz de outra forma, olha que exemplo bonitinho. Esse é bonitinho mesmo. Tinha um senhor, tirar esse negócio desse desencarne aí, que isso aí já estava ficando pesado, né? Então o senhor tinha uma empresa e tinha uma secretária, aí ele se engraçou com a secretária, coisa que não é muito comum. Não é muito comum. Agora nem existe mais secretária, acho que é por causa disso. A Associação das Mulheres Casadas acabou com essa história de secretária. Agora só tem computador, máquina e no máximo um secretário, no máximo. Bom, aí chegou uma hora que a moça falou para ele, bom, você tem que decidir, porque eu não vou ficar mais desse jeito. Aí ele falou assim, eu vou conversar com a minha mulher, porque eu não estou bem com ela, vou me separar dela. Vou resolver esse negócio agora mesmo. Aí foi para casa, começou a pensar, tomou umas águas quentes antes, porque ele tinha que falar com a mulher. Aí quando ele foi falar com a mulher, falou assim, olha, eu acho que não dá certo mais a gente continuar junto. Ela falou, mas por quê? Por causa da fulana, ciclana, beltrana. Ela falou, meu Deus do céu, olha o que ela respondeu para ele, olha só, o equilíbrio dessa mulher. Engraçado, quando nós casamos, eu tinha pedido para a gente formar uma família, nós formamos. Temos 2 filhos lindos, maravilhosos, trabalho com você na sua fábrica.
Quando nós casamos, a gente pensou assim, se a gente tiver um lar, nós já vamos ser muito felizes. Você não me deu um lar, você me deu uma família, uma casa maravilhosa, umas coisas tão boas. Agora você acha que eu vou impedir você de ser feliz? Você me proporcionou tanta felicidade. Claro que você pode e deve ser feliz. Sabe o que ele fez? Ficou. Ele separou, mas não da mulher, da outra. Porque você pensa, meu Deus do céu, olha o amor que ela tinha por esse homem para querer que ele fosse feliz, do jeito que ele quisesse. E ele pensou bem, claro que deve ter refletido bem, depois que saiu a água quente, ele eliminou a água quente, pensou bem no dia seguinte, ele resolveu dessa forma, achou mais fácil assim, mais real, né, por assim dizer. Então nós precisamos... Uma outra história interessante também com relação a isso, é que tinha um senhor que ele gostava muito de tomar álcool, não é? E aí ele chegava tarde da noite, embriagado, e ela toda noite estava lá numa cadeirinha de balanço esperando ele chegar. Toda noite ele chegava, ia lá, esquentava uma comidinha para ele, dava sopinha para ele. Você não comeu nada, come alguma coisa para você dormir. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Chegava às vezes sujo, com uns negócios vermelhos na roupa, assim, um negócio esquisito, né? E ele ia lá, esquentava a comidinha dele, a sopinha para ele, tomava. Aí você fica pensando assim, depois de 10 anos ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Essa mulher está 10 anos desse jeito, o que eu estou fazendo comigo, com ela, com todo mundo? Ele parou de usar álcool. Mudou totalmente a vida dele. Isso aí mudou totalmente a vida dele. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, o que falta, na verdade, no fundo, é um pouco mais de amor da gente. Por que a gente quer aprisionar as pessoas ao nosso redor? Deixa as pessoas serem felizes. Não deu certo, paciência. Eu vou ficar triste, vou ficar chateado, mas eu vou ficar feliz por ver que você está se sentindo bem, se sentindo feliz. Então, olha que coisa legal, que coisa importante. Então, no momento da diferença, da dificuldade, pensa nisso. Olha, sabe, se for para ficar junto, para a gente ficar triste, para a gente ficar em guerra, em briga, em confusão, não podemos fazer isso. Nós precisamos pensar numa coisa maior, uma coisa superior. Então, vamos decidir assim. Claro que você vai ficar triste, aborrecido, mas você vai tomar uma atitude sadia, uma atitude madura. Então, nesse aspecto, a gente pode pensar nessa direção. Mas era aquela pessoa que eu imaginava na minha vida, não sei o quê. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Você não quer nem saber quantos maridos você já teve nas últimas encarnações. Lembra aquela passagem de Jesus? Jesus estava lá com uma sede lascada, aí veio uma mulher tirar água de um poço. Lembram disso? Aí vou tirar água do poço, falou, mulher, me serve um pouco de água aí. Falou, o quê? Você está falando comigo? Eu sou uma samaritana, ô. Falou, o que tem que ser samaritana? Ó? Qual é o problema? 2 brancos, 4 azuis e 4 rosas. Aliás, peraí, azul é 1, 2 e 3. E o verde também, 5, 6 e 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Acabou com o meu trabalho todinho aqui, né? Meu Deus do céu, tá levando todo mundo embora desse jeito. Você tá aí, né? Muito bem. Bom, o que eu estava falando mesmo? Da samaritana. Da mulher samaritana. Tá prestando atenção, hein? Olha, que bom. E aí, ele falou que a mulher tinha tido, acho que 7 maridos. Ela falou, tive 7 maridos. Nunca me casei. Falou, é claro, você não se casou, mas você já teve 7 maridos. Ele foi muito assim, delicado, né? Muito... Aí falou, mas como é que você sabe? Falou, inclusive que você mora com ele hoje, né? E aí ela ficou assim, totalmente fora de si, transtornada, porque ela realmente tinha tido outros companheiros, outra vida, outra coisa, né? Esse encontro com essa mulher samaritana foi decisivo na vida dessa senhora, porque ela acabou com as coisas que ela fazia errado, ela encerrou com isso e começou uma vida absolutamente diferente, uma vida totalmente nova, né? Agora imagine a gente se encontrar com Jesus, a gente vai ter que mudar, não tem jeito, né?
A gente vai até parar de mancar, porque vai falar assim, mano, Jesus sofreu tanto e eu estou mancando aqui por causa do joelho. Não, eu vou andar direitinho. Então a gente já cura sem Jesus falar nada, sem pôr a mão na gente, não é? É melhor curar antes, né? Então já cura antes, se vê ele a gente já se sente bem, porque já estou fazendo. Então a ideia é que nesses momentos a gente tem essa força, a força de resolver, a força de fazer o que for preciso e ter maturidade para enfrentar. Então, diante de um trabalho difícil, um desemprego, por exemplo, a gente buscar uma presença maior e poder fazer alguma coisa em substituição, se ocupar com alguma coisa útil, com alguma coisa boa. Então a ideia que o companheiro espiritual coloca para a gente é essa, que a gente procure sempre uma inspiração em Jesus. Então a inspiração em Jesus é assim, as pessoas vão falar para a gente se vingar, mas Jesus vai falar assim, perdoa. As pessoas vão falar para a gente gozar todos os prazeres do mundo, Jesus vai falar para a gente renuncia. Então, quando a gente conseguir se interligar com essas informações de Jesus, nós não vamos viver horas de crise. Porque para nós vamos saber que são processos naturais, nós vamos enfrentar com maturidade e vamos seguir adiante. Isso não vai nos abalar. Então, no momento de crise, é importante você também saber o que é que mais te abala, o que é que mais mexe com você. Por que você se sente tão mal diante de determinadas situações? Observa isso, faz uma análise sobre isso e trabalha a esse respeito. Porque na maioria das vezes, o problema da crise, na verdade, é o nosso orgulho ferido. Na maioria das vezes. Porque a gente não admite, a gente não aceita, a gente não quer, a gente tem todas essas colocações infelizes que causam pra gente todos os dissabores, tá certo? Então, na hora da crise, olha o que ele fala aqui pra gente encerrar, né? Chega, ninguém aguenta tanta ladainha, pelo amor de Deus. Você vai entrar em conflito, não é? É o passado que teme ficar e o futuro que quer vir para você. E aí ele diz assim, é o mundo te pedindo alguma coisa e o Cristo que está falando para você direto no seu coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Diz o Cristo, levanta-te e anda. Eu não estou enxergando muito bem, mas parece assim, acomode como puderes. Assine os canais de TV de streaming, Netflix. Aí vem o Cristo e fala assim pra gente, levanta e anda, seu preguiçoso. De domingo vai fazer alguma coisa. Essas porcarias que você assiste não leva a nada. Você assiste 100 horas para aproveitar 10 minutos de alguma coisa boa. Porque o filme tem 2 horas de fantasia para passar uma mensagem de 2, 3 minutos. E muitas vezes uma mensagem que vai deixar a gente... Bom, pode assistir? Pode. Mas isso não pode ser a nossa meta principal. A nossa meta é levantar e andar, fazer alguma coisa no lugar. Bom... Diz o mundo, faz o que desejas. Aí vem o Cristo e pede pra gente, não erres mais. Quer dizer, não faz o que você deseja. Procura fazer o que é possível, o que é melhor. Diz o mundo, destrói os teus opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse, pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Pede o Cristo, pede o mundo, fere a quem te fere, diz o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Aí vem uma série de outras coisas, e no final ele diz assim pra gente, se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Sintonia. A sintonia é uma coisa que tem que ser construída. Se a gente não construir uma sintonia com as coisas maiores da vida, nas horas difíceis a gente não vai conseguir essa sintonia. Então a sintonia acontece nas horas que você está tranquilo, às vezes na sua casa, que você pode parar um minutinho, conversar com o Criador com toda a sua sinceridade.
abrir o seu coração mentalmente, porque às vezes a gente tem coisas na nossa vida que são inconfessáveis, a gente tem coragem de falar para ninguém. Aí o que a gente faz? Conversa com Cristo e fala, Senhor, olha o que eu estou fazendo aí. Coisa feia, né? Coisa feia. No meu caso, por exemplo, não posso falar muito de mim, mas só mais um casinho. Assim, eu tenho uma cunhada especial que tem um bilhete de ônibus especial, que pode levar 2 pessoas. E aí, de repente, todo mundo quer andar com ela. E eu também, eu quero andar com ela, porque aí não paga condução. Meu Deus do céu, mas como a gente é, não, meu Deus. A sorte dela é que ela passeia também, mas, na verdade, não estou pensando nela, né? Mas, enfim, que a gente possa construir isso numa hora que é possível conversar com o Criador, nessas coisas inconfessáveis que a gente faz. Conversar, escuta, Senhor, não dá para resolver de uma hora para outra, mas ajuda a construir a solução, pouco a pouco, lentamente, devagarzinho a gente vai construindo essa solução. Tem o problema do vício, estou envolvido com vício. Tá cheio de branco aqui. Até o quadro é branco. Eu também sou eu sou branquinho também. Azul, 5, 6, 7, 8 e 9. Verde, 9, 10, 11, 12. Acabou. Boa noite. Boa noite. Então a gente vai construindo devagarzinho essas soluções. Tem soluções que não são de uma hora para outra. Tem problemas que nós trazemos há muitos séculos, há muitos anos. A gente não pode querer resolver em 5 minutos, em um dia, em uma semana, em um mês. A gente já está com isso há muitos séculos carregando. Então é a ideia de ir construindo a solução. Pode ser que a gente não termine nessa encarnação, mas nós vamos estar com os passos bem adiantados. Quando nós estamos falando dos vícios, do álcool, essas coisas, não é? Então às vezes a pessoa está envolvida com álcool há 20, 30, 40, 50 anos. Então não é que você vai dar 2, 3 palavrinhas com a pessoa vai se libertar do álcool, não é? Mas ela pode ir construindo isso, encontrando formas, um pouquinho de abstenção, alguma coisa assim que vai devagarzinho convencendo ela que ela pode ficar mais distante disso. Então ela vai construindo essa libertação, essa ideia das crises que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia. Tem problema lá com as químicas. Vai construindo uma solução. Não é uma coisa que muitas vezes você resolve de uma hora para outra. São coisas pesadas, difíceis. Então a gente vai construindo devagarzinho, pensando como que nós podemos fazer para solucionar. Então nós que muitas vezes estamos do outro lado, também a gente não pode pretender que uma pessoa resolva um problema desse de uma hora para outra. Quando os casais às vezes não se unem, aí a mulher vai descobrir que o homem tem lá o problema do vício, do álcool. Mas aí já é tarde, vamos imaginar. Não adianta ela querer forçar ele, brigar e fazer e acontecer e criar uma situação para poder libertar ele do álcool. Você tem que pensar quanto tempo que ele faz isso, se isso vale a pena para ele, qual é a necessidade disso nele. Então a gente vai devagarzinho jogando sementes, construindo possibilidades para que ele chegue num momento e fale assim, não, bobagem, ficar jogando dinheiro fora à toa, para quê? Estou vivendo uma vida difícil, nada vai para frente. Esses dias eu estava avaliando umas 4 ou 5 pessoas que usam química, conhecidas, a vidinha deles é rodar em círculo, não consegue trabalho direito, trabalha e sai. Vive em círculo, vive uma miséria terrível, sabe? Meu Deus do céu. Será que não consegue perceber que isso é uma coisa que nos atrapalha? A gente não consegue perceber. Que tem algumas coisas que nos prendem. A gente não consegue perceber às vezes isso. Acho que está tudo bem. Então, a ideia é que a gente vá construindo a solução. Que as crises podem ser resolvidas lentamente, pouco a pouco, mas ser melhor absorvidas por nós. Porque nessas horas de crise a gente toma iniciativas às vezes para mudanças, para outras situações, para outras coisas. Então, construamos o quanto que pudermos esses momentos que nós podemos prever, que podem ser difíceis. Então, por exemplo, se uma pessoa me abordar na rua por qualquer motivo ou numa determinada direção, eu vou procurar agir dessa maneira. Agir de forma pacífica, tranquila, porque isso é coisa material. A gente vai construindo isso na gente. Se eu tiver uma notícia difícil de um trabalho, eu já sei fazer alguma coisa, sei fazer bolo, sei fazer outras coisas, tenho facilidade de vender. Então, tudo bem, eu passo um tempo fazendo aí
um paralelo para não ficar totalmente parado. Ah, vem a questão emocional, tudo bem, pode acontecer com todos nós. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar firme. Quer dizer assim, muitas pessoas saem do relacionamento e não conseguem entrar em mais nenhum. Então tem que estar consciente disso, né? Se sair desse relacionamento, não tenho pretensão de ter um outro relacionamento. Então estou construindo essa ideia. Se não sair, ótimo, maravilha, mas se sair, acho que não é possível, mas eu acho que é muito melhor ficar sem um outro relacionamento. Vai construindo a ideia de que você vai enfrentar aquilo de uma forma que não vai atrapalhar a sua vida. Tem pessoas que chegam ao ápice de pensar até em largar o corpo físico, abandonar o corpo físico, porque passaram por uma situação difícil, porque viveram um drama, porque perdeu a empresa. Ah, perde a empresa, aí quer também tirar a vida. A família, meu Deus do céu, os filhos, os netos, os familiares, pai, mãe, irmãos, como é que ficam, não é? Está pensando só na gente, só no nosso bem-estar? No fundo, a pessoa também não quer perder a vida, ela quer resolver um problema que ela não consegue. É isso que ela quer fazer. No fundo é isso, não é? Então, devagarzinho, nós vamos encontrando medidas para que essas possibilidades não nos abalem. Ah, bateu o automóvel. Ah, bateu o automóvel, vai lá matar o outro que bateu no seu carro. Sai com calma, tranquilo. Poxa vida, aconteceu, não é? Se tiver que reconhecer o erro, reconheça. Mesmo que tenha uma consequência, reconheça. Isso é muito melhor. Se não é para reconhecer, também não vai ficar acusando o outro. Acontece, isso acontece. Uma distração, uma coisa ou outra, sempre acontece, não é? Então, são coisas assim que faz a gente ter uma qualidade de vida, uma forma de viver um pouco mais tranquila, mais suave, melhor. Quando a gente tem qualidade de vida, a gente tem cabeça para pensar em determinadas coisas. Quando a gente está com a vida turbulenta, a gente não consegue pensar em outra coisa, senão colocar o avião de volta no eixo. Está turbulento, a viagem está turbulenta, não consegue pensar em outra coisa. Mas se o avião está de uma forma tranquila, navegando direitinho, você tem tempo para fazer uma leitura, para escutar uma música, não é? Agora, se o avião está numa forma turbulenta, aí não tem jeito, é difícil. Então, fazer as nossas coisas se tornarem mais calmas, mais tranquilas. Ah, tem um conflito com o vizinho. Às vezes acontece, a pessoa, vou ter que sair lá na porta e olhar na cara dele. Faz uma forcinha para se libertar desse sentimento. Se precisar fugir um pouquinho, foge um pouquinho, fica na janela lá olhando, na hora que ele entrar, você sai. Isso é coisa de aconselhar, né? Mas eu digo assim, para aquilo não ficar tão ruim, para você não ficar se sentir tão mal, não é? Ah, eu tenho um familiar, não vou no Natal na família porque eu tenho lá um cunhado, um genro, uma sogra, alguém que me aborrece, que me atormenta. Vai devagarzinho, vai com um pouquinho. Você vai um dia, fica lá 1 horinha, depois no outro ano fica 2 horinhas, vai devagarzinho. Arruma outras pessoas para conversar, acha alguém que é do seu time, que está perdendo também, sabe? Aí você arruma uma conversa lá, alguma coisa assim. Então é a forma de vivermos, porque aí a vida fica mais suave, mais tranquila, não tem aquele negócio assim, raios caindo, né? O avião está passando uma turbulência terrível, tem raio caindo, uma chuva terrível. Você fica pensando, ai meu Deus do céu. Então, mantenha um avião tranquilo, né? Viajando tranquilamente, e aí você pode fazer um monte de outras coisas. Tinha um amigo nosso que ele falava assim que gostava de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então ele escutava alguma coisa no telefone, lavava a louça e conversava com a mulher. 3 coisas. Ele pegava o ônibus, estava sendo transportado, estava escutando alguma coisa e estava fazendo algum serviço no telefone do mesmo jeito. Aí, quando a gente consegue fazer isso? Se nós estamos com a cabeça turbulenta, a gente não consegue. Não consegue. Estudar alguma coisa. Eu quero aprender alguma coisinha por minha conta. Uma coisinha, sei lá, aprender a fritar um ovo, que é o meu caso, que eu estou procurando na internet como é que frita um ovo. Porque eu tenho que me preparar para a hora da crise, né? Já pensou se amanhã ou depois eu preciso fritar um ovo, né? Fazer um arroz? Eu estou lascado, né? Desse jeito, né? Cozinhar um ovo, fritar, né? Como é que eu vou fazer, né? Se eu não estou preparado para isso. 2, Rosa. Vamos fazer uma prece? Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade da vida, por tantas bênçãos que nós já temos. Muito, muito, muito